Glória a Deus. Obrigada, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que bênção estarmos aqui, né? Glória a Deus por essa oportunidade, por esse friozinho gostoso que está fazendo, né? Que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos aquecer. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo. Acho que não. Por enquanto não, porque começa a esquentar aqui em cima. Mas se esfriar muito, eu peço para desligar. Obrigada. Segundo Timóteo, primeiro capítulo, 1. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Segundo Timóteo 1, a partir do verso 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, diga comigo, por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos dizer juntos: de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós já agradecemos pela revelação, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós, a porção, Senhor, de edificação, de fortalecimento que o Senhor tem através da tua palavra, do teu Espírito nessa noite. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa levar cativos, obedientes à vontade de Jesus Cristo, cada um dos nossos pensamentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Essa passagem em que Paulo escreve para Timóteo. E nós temos um contexto em que esta é a última carta que Paulo escreve na prisão antes de ser executado. Ele faz questão de encorajar Timóteo, diante do contexto que Timóteo vivia, muito semelhante ao nosso. Então ele está lá, ao invés de ele estar desanimado, ao invés de ele escrever coisas que ele pudesse de repente se lamentar, já que era iminente a sua execução, ele escreveu a sua última carta, uma carta para reanimar uma pessoa, para reavivar um líder, um pastor que pastoreava uma igreja em Éfeso e que estava desanimado pela contaminação, pelos falsos mestres, pelas influências do mundo na igreja, por tantos outros fatores que a gente lida hoje e que a igreja de Éfeso naquele momento enfrentava. E ele começa relembrando Timóteo do que ele gostaria, como ele gostaria de revê-lo, de reencontrá-lo, e ele reforça de que a fé dele tem uma raiz, tem uma história que começou na avó, que perpetuou pela mãe, e que ele tem convicção de que esta mesma fé é a fé que Timóteo carrega e lidera aquela igreja, aquelas pessoas. E aí ele reforça que é esta a razão pela qual ele não deve desanimar. Quando ele diz no verso 6, que é o cerne da nossa mensagem: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ele está dizendo: Timóteo, aviva-te, não desanima. Por essa razão, continua, permanece. Não deixa o entusiasmo espiritual se esvair de você. Não desanima. Não desista.
Mantenha firme. Olha, você tem uma avó que teve uma fé que é reconhecida. Você teve uma mãe, e eu tenho certeza que essa mesma fé está em você. Não se entregue. Não desanime, não. Não esfrie, não. Ele diz, olha, por esta razão torno lembrar-lhe, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Esse dom foi outorgado por Deus através da imposição das mãos de Paulo, quando consagrou Timóteo, um líder de uma igreja, pastor de uma igreja. Mas sabe, hoje nós somos chamados a pensar sobre qual unção foi liberada sobre nós. Cada um de nós tivemos uma imposição de mão feita, tivemos um ato profético liberado e decretado na palavra do Senhor, para que nós possamos continuar a fazer, para que por esta razão nós não venhamos desistir da nossa fé, nós não venhamos desanimar, para que nenhuma dessas influências que a igreja de Éfeso vivia, que nós vivemos, que nós lidamos, e que hoje eu acredito que com uma intensidade e um bombardeio muito maior do que se tinha naquela época, justamente por conta do avanço e das tecnologias que nós temos acesso e que não se tinha lá, nós enfrentamos muito mais, nós estamos muito mais expostos à oposição ao Evangelho, à perseguição, às ideologias distorcidas, à inversão dos valores, do certo virar errado, do errado virar certo, o empurrar isso goela abaixo e te fazer querer aceitar mentiras como verdades, distorções da verdade como verdades absolutas. Sabe, por isso ele diz, olha, por esta razão não desanima não, fica firme aí, aviva a tua fé, se volta para a palavra, se volta para o que Deus, para o que Jesus já deixou para nós. Você tem exatamente que caminho precisa fazer, você sabe exatamente onde encontrar esse avivamento, este renovo, esse fortalecimento, para que você não caia num marasmo espiritual, num esfriamento espiritual, para que essa brasa não se distancie do braseiro, para que o desânimo não contamine, não apague, não ofusque a fé que você carrega e o dom de Deus que está sobre você. Ele lembra que existe muito mais do que da parte de Timóteo, o fato dele crer e dele ter uma história na sua genealogia sobre fé, mas o fato de que é pelo dom de Deus que ele tem a capacidade de ter tal fé, de fazer tal coisa, de liderar tal povo, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E esse mesmo dom está sobre mim e sobre você. Esse mesmo dom foi liberado, foi outorgado, foi imposto a mim e a você por imposição de mãos, por chancelas na palavra do Senhor Jesus, por decretos que ninguém pode revogar, que ninguém pode anular. Mas será que você não tem se esquecido daquilo que Deus disse a seu respeito? Será que você não tem se esquecido do que fez você chegar até aqui, do que fez você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Será que você não consegue se lembrar que há poucos anos atrás, ou há poucos meses atrás, de repente você estava cego, com escama nos olhos, e não entendia o que a noite de hoje e que as fogueirinhas que nós vemos por onde passamos representam? Será que você não consegue se lembrar? Será que você está tão desanimado, tão anestesiado espiritualmente, quanto de repente Timóteo pudesse estar? Que hoje o Espírito Santo nos traz aqui para dizer, e se lembra da fé de alguém que te inspira, da fé do pastor Valério, da fé da pastora Sônia. Olha quantos testemunhos. Se lembra de fulano, se lembra de cicrano. Se lembra do Zezinho da cocada, lembrei dele agora. Tem alguém de quem você tem uma referência de fé, para que você não se esqueça daquilo que um dia trouxe edificação para você, daquilo que um dia gerou expectativa e gerou fé em você. Nós não podemos permitir que esse mesmo abatimento que estava acometendo Timóteo e a igreja de Éfeso naquele momento, nos acometa hoje. Ele pode até chegar, ele pode até estar, mas nós precisamos reagir a ele, nos lembrando de que, por esta razão, diga para o seu irmão, por esta razão, olha o que o verso 6 diz, torno lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você.
Se você precisa lembrar algo a alguém, é porque esse alguém se esqueceu daquilo, sim ou não? E hoje nós estamos aqui para nos lembrar do que nós temos esquecido. Nós estamos aqui para voltar a um lugar de rememorar aquilo que o Espírito Santo de Deus já fez na minha e na sua vida. Nós estamos aqui para sermos lembrados, através da palavra de Deus, do relato de Paulo e Timóteo, que é por esta razão que nós precisamos ser lembrados. Porque nós somos bombardeados e direcionados a esquecer-nos de quem Deus é, do que Ele fez e até do sacrifício de Jesus na cruz. Mas nós temos um Espírito Consolador, ajudador, que nos lembra na palavra do Senhor. Por esta razão eu torno lembrar-nos de que nós temos que manter viva a fé pelo poder de Deus que está em nós. Somente por este meio nós somos capazes. Somente por este meio. Amém, amados? Aleluias. Primeiro ponto para que você não se esqueça. O fogo de Deus precisa ser mantido aceso. Sim ou não? Assim como qualquer fogueira, a gente precisa colocar a lenha para que ela continue acesa, para que o fogo não se apague. O fogo de Deus, ele precisa se manter aceso. E nós temos essa responsabilidade. Ela está lá em Levíticos, capítulo 6, versos 12 e 13, onde diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas por que ele não se apagará? Porque toda manhã é preciso pegar a lenha. Toda manhã é preciso repor, e é preciso cuidar, e é preciso vigiar, e é preciso ser responsável, ser comprometido, e é preciso lembrar-se do poder de Deus que está em você. E é preciso não esquecer-se e manter a fogueira, a chama acesa. Esta não deve ser apagada. Nós temos essa responsabilidade, nós temos esse compromisso de todos os dias pegar a lenha e manter a fogueira acesa, para que ela possa, como está em Levítico, arder continuamente sobre o altar. Amém, amados? Como é que a gente mantém a fogueira acesa? É levantar todo dia de manhã, como numa zona rural, e de fato pegar a lenha, acender um fogo, um fogão a lenha? É assim que nós mantemos a fogueira do Senhor, de Deus, acesa em nós? Seria fácil assim, né? Facílimo. Mas perceba, é ainda mais fácil. Embora o inimigo nos tente convencer o tempo todo de que não é, de que é difícil, é muito mais simples, é muito menos penoso do que levantar-se cedo, do que cortar, do que colher, do que trazer, do que lapidar aquela madeira e, de fato, acender uma fogueira no sentido literal da palavra. É tão mais fácil no conforto do teu lar, da tua cama, do teu quarto, da tua casa, de onde você estiver, do teu trabalho, dobrar os seus joelhos e se conectar com Deus. Falar e ouvir, estabelecer um diálogo, cultivar um relacionamento. Diga para o seu irmão, manter fogueira acesa. Jejuar é uma forma de acender esse braseiro, de soprar. Não é assim que nós fazemos quando o fogo está apagando? A gente não vai lá e sopra. Não é para ele apagar. É para a chama aumentar. É para ela arder com mais intensidade. Qual é o soprinho que está faltando hoje na tua fogueira? É o soprinho do jejum? É o soprinho da leitura da palavra? É o soprinho da oração? Sabe, talvez essa fogueira está tão fria, tão distante, que você já nem se lembra mais que você tem que falar de Jesus para as pessoas. Mas aí Timóteo e Paulo vêm nos lembrar. É por essa razão que ele está aqui, para lembrar-nos que nós precisamos manter viva e acesa pelo poder de Deus que está em nós. Mas esse poder, como qualquer outro poder, como qualquer outra força, ainda que seja física, ainda que seja um músculo, se você não usa, ela atrofia, ela morre, ela se apaga, ela não cumpre o propósito para o qual ela foi chamada. Nós precisamos entender e desejar cumprir a responsabilidade que é nossa, de manter a chama acesa continuamente para que ela possa arder sobre o altar.
Buscar a lenha orando, buscar a lenha jejuando, buscar a lenha evangelizando, buscar a lenha perdoando, buscar a lenha se santificando, porque todas essas formas são maneiras de nós mantermos o fogo de Deus aceso em nós. E não há outra maneira. Não dá para terceirizar, por exemplo. Não dá para eu dizer, ora aí por mim, porque a chama aqui está bem baixinha. A fogueirinha está quase apagando. Faz uma oração forte aí por mim, em nome de Jesus, que eu recebo daqui. Amado, esta responsabilidade, ela é individual. Eu não consigo manter a sua fogueira acesa. Você não consegue manter a minha fogueira acesa. Cada um precisa cultivar o seu próprio relacionamento, pegar a sua própria lenha, aquecer a sua própria brasa e entender quando é o momento de soprar nela com mais intensidade. Aleluias. Como é que nós temos zelado pela fogueira, pelo fogo de Deus em nós? Como temos feito isso, amados? Como temos feito isso? O fogo, ele produz transformação. Amém? Quem crê que o fogo produz transformação? Com o ouro, por exemplo, ele transforma a pedra bruta em ouro refinado. E com nós, o que é que o fogo faz? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Há que se glorificar, amém? Isaías capítulo 6, pode abrir. Capítulo 6, do 6 a 8. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar. Tirado de onde? Com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O fogo transformou ou não transformou? O fogo tirou culpa, o fogo trouxe perdão, o fogo trouxe renovação. Aleluias. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias. É lindo ver o que o fogo do Senhor produz em nós. Quando nós entendemos que é só por meio do fogo que há purificação, nós vamos atrás da brasa. Nós não só se preocupamos ou nos preocupamos em soprar e manter a brasa acesa, mas nós vamos buscá-la onde ela estiver. Nós queremos ser tocados pelo fogo, pela brasa viva, que purificou, que limpou do pecado, que trouxe santificação. Onde o fogo de Deus tocou, houve transformação, houve mudança, produziu santificação, produziu restauração, produziu disposição para responder e para viver o chamado em Isaías. Quando perguntado pelo Senhor: quem enviarei, quem chamarei? Apenas por ele ter vivido a transformação do fogo, diga comigo, do fogo, da brasa viva de Deus, é que ele teve disposição, força, encorajamento para dizer sim ao chamado que o Senhor fazia. Sabe, talvez você está tão adormecido, pensando o que Deus te chamou para fazer, o que você poderia estar fazendo para o Senhor, o que você deseja fazer para o Senhor, mas está faltando um pouquinho de brasa aí. Está faltando um pouquinho de brasa. Está faltando aquela brasinha que vai produzir purificação. Talvez você precisa de um perdão, talvez você precisa se sentir perdoado verdadeiramente, e essa brasa, ao tocar você, vai produzir essa transformação de purificação, vai produzir essa transformação de restauração, vai produzir essa transformação de direcionar você para o chamado de Deus na sua vida. Sabe, muitas vezes nós corremos de fazer, e eu digo com qualificação e propriedade, aquilo que Deus quer que a gente faça. É muito fácil dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas quando ele diz assim: faça isso, 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 eu disse: poxa, mas isso aí não era bem o que eu queria fazer, não.
Eu vou fazendo desse jeito aqui, agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado, agora eu vou preparar mais discipulado, agora eu vou fazer um projeto assim, agora eu vou... E Deus está dizendo, agora é para você fazer assim, assim, assim. Aí eu volto lá no caderninho, aí tem, ele falou em 2020, ele falou em 2021, em 2022, em 2023, nós estamos em 2026. E hoje ele disse assim para mim, ei querida, 6 anos se passaram. Cadê a brasa que você ainda não foi buscar, que não produziu a resposta para o chamado? Cadê a brasa? O que está faltando para que você entenda o que eu te chamei para fazer, o que eu te designei para fazer? Nós precisamos entender que a chave da nossa vitória está na obediência. Nós precisamos entender que é quando nós obedecemos que temos que buscar a lenha toda manhã, que isso implica orar todos os dias, que isso implica ler a palavra do Senhor todos os dias, que isso implica morrer para nós mesmos todos os dias, que isso implica renúncia, que isso implica abnegação, que isso implica perdoar, que isso implica servir, que isso implica viver a vontade de Deus. Ele diz que aquele que quer tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, sim ou não? E por que nós queremos criar a nossa cruz, fazer ela de isopor ou com um metal muito tecnológico que não pese tanto e dizer, eu vou com essa aqui que é super moderninha. Aí, eu vou lá, diga aí, produza uma cruz para mim com tal e tal qualificação, que pese 6 gramas, que tenha tanto de brilho, que tenha isso, que tenha aquilo. Eu vou com essa aqui. Se ela não é a que Deus preparou para você, ela não vai produzir a resposta, não haverá produção de transformação, não haverá brasa acesa, vai ficar pendente do sopro, vai ficar faltando chama, vai ficar faltando fogo de Deus, aí vai ficar faltando vida, vai ficar faltando posicionamento, e onde não há obediência, onde não há resposta, Deus não habita, Ele não vai te obrigar a fazer. Ele te convida, Ele te capacita, Ele te direciona, Ele te responde. Ele é paciente. Ele ele fala 6, Ele fala 7, Ele fala 10 anos. Mas chega uma hora em que tu vai procurar a brasa e tu não vai mais encontrar. Chega uma hora em que você vai arcar com as consequências das suas escolhas. Porque não posicionar-se, não buscar a brasa, não assumir a responsabilidade, não fazer o que é direcionado para fazer, é fazer uma escolha. Quando nós educamos uma criança e nós dizemos, olha, se você fizer isso, você vai apanhar, nós estamos condicionando ela a obedecer. E quando ela não obedece, ela está escolhendo ser disciplinado. Se eu digo que vou fazer tal coisa, e eu digo uma vez, digo 2 vezes, não é assim que mãe faz? E a gente diz 3 vezes, chega uma hora que eu digo, chega, eu já falei. É assim. É assim com Deus. Vai chegar uma hora que Ele vai dizer, eu já falei, tá, agora vai lá, vai colher os frutos da sua escolha, da sua decisão. Falei para não subir aí, que vai cair, vai machucar. Agora vá, subiu, se jogue daí, caia, se machuque e arque com as consequências. Porque você poderia ter me buscado, você poderia ter me obedecido, você poderia estar agora como Isaías, ser tocado pela brasa viva na boca, estar posicionado de ter dito, envia-me a mim. Aleluias. Ter sido transformado, ter sido restaurado e ter sido enviado. Amém? O fogo, além de produzir transformação, ele produz ousadia. Diga para o seu irmão, ousadia. Lembra quando nós lemos lá em Timóteo que Paulo encerra o verso 7 dizendo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de ousadia? Como um Deus tão poderoso colocaria em nós poder para nos acovardarmos, para nos intimidarmos? Uma fogueira vai parar você? Uma cultura? Uma ideologia? Uma crença? O quê? É o que está parando você? É o que está impedindo você de ser ousado no poder que lhe foi outorgado, como nós lemos. Vamos ler de novo, 1 Timóteo 6. Paulo diz a Timóteo, por esta razão, torno lembrar-lhe. Lembra que quem precisa ser lembrado é porque esqueceu.
torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Amém? Quem se alegra que o dom de Deus está em você? Agora fique feliz porque você tem que mantê-lo vivo e ativo. É minha e sua responsabilidade fazer. E nós não conseguimos fazer isso nos acovardando. Nós precisamos entender quando há o tempo de calar-se, nós precisamos entender que ser ousado não significa ser desrespeitoso, não significa transpor alguns limites. Nós precisamos entender que ser ousado é saber exatamente a quem você serve e o que ele lhe designou para fazer. E há uma diferença muito grande nisso. Quando você vai fazer algo que Deus lhe confiou fazer, Ele já lhe capacitou para fazer, Ele já enviou as pessoas que vão cooperar para aquele feito, Ele já preparou o ambiente, já existe uma atmosfera do céu naquele lugar, já existem anjos ordenados naquele lugar, você não está só. Ainda que esteja no meio de uma fornalha, haverá um quarto homem com você. E o que você foi designado e enviado para fazer será feito para o nome do Senhor ser glorificado. Mas você vai se dar muito bem com isso. Porque nós vemos que quando a brasa está viva e nós somos tocados por ela, nós somos transformados. Nós experimentamos do fogo que transforma o que está quebrado em inteiro, que restaura, que revigora, que renova, que reaviva, que cura, que liberta, que purifica. Aleluias. Esse mesmo fogo produz também a mesma ousadia que ele produziu lá em Atos capítulo 2. Atos 2. Atos 2, vamos ler do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, diga comigo, todos, aleluias, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O Espírito desceu com línguas de fogo. Aleluias. Esse mesmo Espírito está aqui hoje. Esse mesmo Espírito está pairando sobre a igreja do Senhor Jesus na terra. Mas sabe o que está faltando? Gente disposta a pegar a brasa, gente disposta a manter a fogueira acesa, para que Ele manifeste-se da mesma forma que Ele manifestou-se em Atos 2. Sabe, Ele está sedento para derramar fogo, para que línguas partidas como de fogo sejam visíveis e palpáveis sobre as nossas cabeças, para que nós possamos, como aquele povo, ser cheios do Espírito e orarmos em línguas estranhas e sermos edificados, sermos renovados, sermos avivados, como Paulo dizia a Timóteo para que ele fosse. Por esta razão eu preciso te lembrar, olha da fé da sua mãe, olha a fé da sua avó. Ei, é pelo poder de Deus que está em nós. É pelo poder de Deus que está em nós, não desanima. Mantenha-se firme. Não se entregue, não se renda, não abra mão. O esfriamento é a maior cilada. O esfriamento é a maneira mais fácil de lhe tirar da presença do Senhor. Sabe, porque vem uma ondinha de frio e você hoje está um pouquinho cansado, e hoje tem o jogo do Brasil, e hoje tem outra coisa, e tem isso, e tem aquilo, e cada dia você vai ter uma desculpa diferente. Quando você vê, você já está num nível de esfriamento, de estagnação espiritual, que você nem lembra que um dia já existiu brasa, que dirá onde tem lenha para tu ir buscar. Você se esquece de como fazer uma oração, você perdeu a ousadia, você deixou que ela adormecesse. E é preciso buscar, e é preciso acender, e é preciso soprar, para que a chama volte a arder com intensidade. Porque é quando você sopra que a intensidade na brasa aumenta, sim ou não? Clama pelo sopro de Deus nessa noite. Clama pelo sopro de Deus nessa noite, para que a brasa volte a arder intensamente. Sabe por quê? Os tímidos se tornaram
corajosos. Os medrosos se tornaram testemunhas. Não foi o que nós lemos em Atos 2? E a igreja saiu das 4 paredes. Somente depois que o Espírito desceu. Enquanto ele não descer, enquanto a igreja não for cheia do Espírito Santo de Deus, os tímidos não se tornarão corajosos, os medrosos não se tornarão ousados, e a igreja não será cheia. Não haverá transformação, não haverá produção. E nós temos essa responsabilidade, esse chamamento hoje. Nós temos que com sede ir atrás dessa lenha. Nós temos que com sede buscar o sopro de Deus nessa brasa que está quase apagando, antes que ela se apague. Nós precisamos do sopro de Deus hoje, igreja. Nós precisamos reconhecer que é esse sopro que vai reanimar a nossa fé, como Paulo lá da prisão em Roma, antes de ser executado, com tantas coisas das quais ele poderia lamentar, com tantas coisas das quais ele poderia dizer a Timóteo, pedir uma intercessão, pedir uma oração para que ele se acalmasse, porque porventura ele pudesse estar tenso, abatido, preocupado, de que maneira isso se daria. Mas ele se preocupa em escrever uma última carta para um líder, para um pastor de uma igreja, e hoje ele escreve, o Espírito Santo de Deus, através dessa mesma carta, a mim, a você, a obreiros, a filhos e filhas, chamados a pregar e a anunciar o mesmo evangelho, a manter essa mesma brasa acesa, a manter o fogo de Deus aceso em nossos corações, em nossos lares, em nossos altares. Essa mesma carta grita hoje a cada um de nós, porque nós estamos nos esquecendo. Paulo diz, eu preciso lembrar-lhe. Fala para o seu irmão, sacode alguém, lembra, tá? Lembra. 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 É preciso lembrar-se. É preciso lembrar-se. Quando você perceber que você está muito ocioso, quando você perceber que você está muito distante, que você está sentindo um esfriamento na sua fé, você diz assim, eu preciso acender a fogueira. E não é essa fogueira que acende em sol de 23 para 24. Não é essa fogueira que eu estou falando. Hoje tem muita gente acendendo muita fogueira por aí. Mas hoje Deus trouxe eu e você aqui para entender qual é a fogueira que nós temos que acender. Amém, igreja? Existe uma fogueira que nós precisamos e Deus tem pressa que a gente busque acendê-la e mantê-la acesa. Nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus. Aleluias. A gente não pode ficar só admirando o fogo dos outros, não. A gente não pode só querer ver alguém cheio do Espírito Santo e achar tão lindo e desejar ser da mesma forma e não fazer nada. Não buscar o mesmo Espírito, não se conectar com o mesmo Espírito. Não conhecê-lo. E conhecendo, não reconhecê-lo. A partir das escolhas que fazemos. Quantas fogueiras hoje estão iluminando? Mas será que em nós há brasas acesas iluminando? O Senhor olhando para nós hoje tem fogueiras queimando e ardendo nesse lugar, igreja? Será que Deus olhando tem brasa ardendo, tem brasa queimando aqui pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo de Deus, pelo derramamento desse Espírito sobre nós? É sobre isso que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração nessa noite. É sobre o quanto é necessário soprar hoje, para a brasa não se apagar. Quanto mais distante nós estamos, mais apagados nós ficamos. Quanto mais distantes, mais apagados, mais frios, mais enfraquecidos, mais vulneráveis, mais desanimados. Ou menos entusiasmado, como Timóteo estava. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Essas brasas. Nós precisamos entender que nós precisamos voltar ao primeiro amor hoje. Nós precisamos declarar ao Espírito Santo de Deus:
eu quero acender-me novamente. Eu quero acender novamente. Talvez você nem consegue reconhecer que já está apagado. Talvez você nem acha que está frio. Talvez você nem se sente ou nem percebe que está desanimado. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com tantas tarefas, com tantas contribuições, tantas atividades, e nós nem nos damos conta que nós só estamos fazendo. E hoje é uma noite que o Espírito Santo de Deus, Ele não quer ver a gente só fazendo. Ele quer que a gente faça no Espírito. Ele quer que a gente faça com a brasa ardendo com intensidade. Ele quer que a gente faça com o primeiro amor queimando no nosso coração. Ele quer que a gente faça com o Espírito Santo de Deus pulsando em nós e através de nós, amém? Você pode nessa hora clamar ao Senhor Jesus, para que essa brasa receba hoje o sopro de Deus, para que essa brasa receba hoje o sopro que ela precisava, para ela queimar com a intensidade da qual ela nunca queimou antes. Oh Pai, nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo pela Tua palavra, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que zela por nós, o Senhor é um Deus que não quer que nós vivamos enganados, confundidos, desapercebidos daquilo que o Senhor está fazendo, ou daquilo que o Senhor quer fazer no meio do teu povo. Oh Deus, vem nos ajudar a enxergar o mover do Senhor, que está acontecendo agora, que está acontecendo hoje sobre a igreja. Senhor, nos ajuda a não estarmos incompreendidos daquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a não ficarmos adiando a Tua direção. Nos ajuda a não sermos rebeldes, desobedientes. Nos ajuda a não sermos inconstantes, frios. Nos ajuda, Senhor, a não vivermos separados, apartados daquilo que mantém a brasa verdadeiramente acesa no altar. Nos ajuda a assumir a responsabilidade, Senhor, que nos cabe em pegar a lenha toda manhã. E pegar a lenha toda manhã nada mais é do que atrair a Tua presença toda manhã. Nada mais é do que encontrar o Senhor toda manhã e dizer: Senhor, mais um dia. Senhor, obrigado. Senhor, Tu estás aqui. Senhor, eu amo, eu confio em Ti. É em Ti que eu espero, é em Ti que eu deposito a minha confiança, é de Ti que vem a minha salvação, a minha provisão, a direção que eu preciso. Oh, a segurança, a saúde, tudo que nós precisamos nós temos no Senhor. Oh, Senhor, manter a chama acesa é se relacionar com Teu Espírito Santo, é reconhecer a Sua voz entre milhares, é sentir, Senhor, o Teu toque suave, é ouvir, Senhor, o Seu mais baixo sussurro. Oh Deus, nós queremos hoje, Senhor, nós queremos hoje sermos avivados, nós queremos que o Senhor acenda outra vez. Oh Espírito Santo, acende outra vez. Acende outra vez, Senhor. Acende outra vez a chama do primeiro amor em nós. Acende outra vez, Senhor, a chama daqueles que têm sede de Ti. Acende outra vez a chama daqueles que têm fome da Tua palavra. Acende outra vez a vontade daqueles, aquela vontade que nós só temos quando no batismo do primeiro amor, de anunciar Jesus, de anunciar as Tuas boas novas, de querer que as pessoas sejam alcançadas com a mesma salvação que nós fomos. Vem, Senhor, nessa noite nos batizar. Vem nos batizar, Senhor. Vem nos batizar com Teu Espírito. Vem nos renovar com Teu Espírito, Senhor. A Tua palavra disse que havia um dom de Deus sobre Timóteo. Esse mesmo dom está sobre cada um de nós. Senhor, nós não podemos por nós mesmos, nós não temos poder de nada, mas o poder do Senhor em nós pode todas as coisas. É capaz de mudar, Senhor, qualquer cenário, é capaz de mudar toda a atmosfera de uma cidade, é capaz de mudar toda a atmosfera de um estado, de um país. Oh Espírito Santo de Deus, nós cremos no Deus poderoso para transpor toda a barreira, no Deus poderoso para transpor toda a frieza, no Deus poderoso chorecantalaias para transpor toda a indiferença, no Deus poderoso para transpor todo o orgulho, todo o impedimento, toda a incredulidade. Esse Deus tem poder para romper as barreiras da incredulidade. Esse Deus poderoso tem poder para anular e invalidar a incredulidade, porque Ele não depende que você valide para que Ele seja Deus. Ele não depende da sua validação, Ele é Deus. Ele é Deus.
que Ele tem para operar. Aleluias. Ele precisa de um coração avivado. Ele precisa de um coração que crê. Ele precisa de uma bracinha quase apagando, para que Ele sopre poder, para que Ele sopre vida, para que Ele sopre libertação, para que Ele sopre restauração, para que Ele sopre cura. Oh, aleluias. Oh, Senhor, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Eu creio, Jesus. Há um coração aqui, Senhor. Há uma bracinha aqui, Senhor. Sopra nessa faísca. Não permita que ela se apague. Renova a tua igreja nesta noite. Renova a tua igreja nessa noite. Vai enchendo, Senhor, as nossas vidas como vasos em que o Senhor pode derramar do teu azeite novo, da tua unção nova, do ânimo novo que nós precisamos para continuar, do ânimo novo que nós precisamos, da unção nova que nós precisamos, Senhor, para gerar o avivamento nesta cidade, para gerar o avivamento, Senhor, no meio da juventude, para gerar o avivamento, Senhor, no meio do teu povo. Oh, Pai, vai alcançando cada igreja agora, vai alcançando, Senhor, com essa mesma unção, com este mesmo sopro de vida, com este mesmo sopro, Senhor, cada brasa, Pai, que estava quase a apagar-se, que ela possa reacender agora, que ela possa agora juntar-se às demais e arder intensamente na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós invocamos, Senhor, o teu nome. Nós cremos, Senhor, no teu poder aqui, para encher cada um de nós com a tua graça. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós cremos no mover do teu Espírito Santo sobre nós. Nós sabemos que o teu sobrenatural já está acontecendo em nosso meio. Nós sabemos que o teu sobrenatural já está acontecendo, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. É por ti, Jesus. É para ti, Senhor. Tu é a glória. Teu é o poder, Senhor. Assim como fora com Timóteo, seja com cada pastor neste lugar. Alcança o coração de cada líder, Senhor, que o Senhor levantou nessa cidade, para que eles se prostrem diante de ti, para que eles entendam que não é pela fé ou pelo ânimo que está neles, Pai. Não é pelo que fizeram, pelo que disseram, não é pelo reconhecimento, é pelo teu poder. Que o teu Espírito Santo possa, assim como Paulo naquela carta, lembrá-los hoje. Lembra, Senhor, cada um que esqueceu. Lembra cada um, Senhor, que esqueceu de onde o Senhor tirou. Lembra cada um que esqueceu das tuas promessas. Lembra cada um, Senhor, que esqueceu o que o Senhor já fez. Lembra, Senhor, aleluia. Vai lembrando agora, Espírito Santo, vai trazendo a memória. Vai trazendo a memória. Vai trazendo a memória, Espírito Santo. Vai trazendo a memória aquilo que estava adormecido. Vai trazendo à memória aquela promessa que tu fizeste há anos atrás. Vai trazendo aquela promessa de 6 anos atrás à memória. Vai fazendo, Senhor, esse coração se lembrar. Vai fazendo, Senhor, esse espírito se reconectar. Vai fazendo, Senhor, essa pessoa se posicionar diante de ti. Oh, Pai, toma cada um de nós aqui e lembra-nos, Senhor. Lembra-nos do que precisamos lembrar nessa noite. Lembra-nos, Senhor, a cada manhã de buscar a lenha. Lembra-nos a cada manhã de manter o fogo do Senhor aceso, para que Ele produza em nós transformação, para que Ele produza em nós ousadia, para fazer aquilo que Tu nos chamares a fazer. Em nome de Jesus, toda intimidação caia por terra agora. Em nome de Jesus, nós decretamos a Tua falência. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a obra do Senhor não vai parar. A igreja do Senhor não vai parar. Em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Não prevalecerão. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, Espírito Santo, vai movendo, Senhor. Vai tocando os corações nessa noite. Vai enchendo, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos ser tocados como Isaías foi, como brasas vivas. Nós queremos, Senhor, como aquele povo todo em Atos, ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos sim, Senhor. Nós temos sede, nós temos fome, nós temos amor. Nós desejamos o Senhor. Nós desejamos, Senhor, o Teu agir, o Teu sobrenatural em cada um de nós. Nós queremos Te pedir perdão, Jesus.
Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes, Pai, em que duvidamos, em que esquecemos da promessa do Senhor. Oh, o Senhor é um Deus que é fiel e cumpre as tuas promessas. Perdoa, Senhor, a vida de cada um de nós que tenha se esquecido das tuas promessas. Vem perdoar, Senhor, as nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, do teu perdão. Nós nos humilhamos diante de ti, Jesus. Perdoa, Deus, as nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, ser perdoados. Nós sabemos que este fogo produz perdão, assim como foi com Isaías. Nós sabemos que este fogo é capaz de queimar toda a culpa, que este fogo é capaz de fazer tudo novo, de restaurar as nossas vidas, de reposicionar no Senhor onde o Senhor nos quer, para que nós estejamos revestidos, fortalecidos, cheios do Teu Espírito Santo e capacitados para, assim como Isaías, após aquela brasa viva tocá-lo, esteve apto para dizê-lo: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Envia, Senhor, cada vida que o Senhor atraiu até este lugar nesta noite. Envia cada pessoa que o Senhor trouxe aqui para tocar com Tua brasa viva hoje. Em nome de Jesus. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és grande, Jesus. Tu és santo, ó Pai.